Hi everyone. Good afternoon. We're just good morning, good afternoon. Olá, We're bom dia, waiting, boa for people to tarde, boa join noite. Estamos a esperar before we as start pessoas se juntarem para iniciar guidance. esta atualização In 1 das minute. orientações sobre o ciclo de subvenções número 8. Então, estamos ainda à espera. Okay, I see people are joining now, so maybe As we can pessoas start. estão a se juntar, então For podemos dar this, início. we'll share the Teremos as path for the gravações e session vamos that you can partilhá-las go to the depois next da slide. sessão. Pode passar o seguinte diapositivo, se faz favor. Thanks everyone. I see the thumbs up. Everyone can hear Obrigada, us, well. obrigada por If you can levantar o click polegar. on the Tudo está a correr bem. interpretation Podem button, clicar in no the bottom botão of de your screen. interpretação na parte inferior dos vossos ecrãs para escolher a língua desejada. Tem a informação em francês. Clique no botão de interpretação e selecione o idioma português para ouvir esta sessão de informação em português. Clique no botão de interpretação e selecione o idioma português para ouvir a sessão de informação agora em português. Estamos a pedir todo mundo, depois de escolherem um canal, para ficarem nesse canal durante toda a sessão e vamos abordar as questões e os comentários no final da sessão. Utilizem o botão de sessão de perguntas para as perguntas. Vamos respondê-las no fim da sessão. Queremos prestar atenção às apresentações, só poderão colocar questões no fim, é por isso que desabilitamos o chat e têm que utilizar o botão de perguntas para colocarem as questões. Então vamos começar. Passo a palavra a Júlia para começarmos. Muito obrigada, Marcela, e muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Esperamos que haja muitas pessoas de todos os cantos do mundo nesta reunião. Agora que vamos a passar a questões importantes e discussões importantes dos países. Uma fase importante para o GS. Sou a Júlia Martins, secretária, como uma das pessoas do secretariado que tratamos da política do GF e queremos apresentar uma visão geral hoje de ferramentas, documentos de orientação, quadros que são documentos de orientação, guias proveitosos para vós, para as vossas discussões nos próprios países, para tratar das alterações de pedidos e das subvenções do GS8. Reconheço que há muito trabalho por trás, que já está a acontecer, que já começou em janeiro e em fevereiro do ano, e até em dezembro do ano passado já começou esse trabalho todo, e o que estamos a apresentar não vai contra isso. É para ir ao encontro disso, para ser uma ferramenta de apoio durante estes tempos tão complicados. Então, muito obrigado pela vossa atenção. Vamos apresentar algumas áreas e várias pessoas, seguidores e seguidoras já vão intervir, uma visão geral. Depois vou passar a palavra aos colegas para que falem sobre as orientações de investimento, os quadros e por aí fora. Vamos voltar para os alicerces. No GS8 há muitos temas-chave. Um desses temas-chave da ciência é a sustentabilidade. Uma transição sustentável e umas transições efetivas. São os componentes gerais. E para apoiar o design sustentável dos programas e a transição efetiva, existem 6 mudanças estratégicas chaves no GS8. E à direita do ecrã podem ver o destaque sobre 3, 4 e 5. A priorização programática, a integração acelerada e sistemas comunitários, bem como o financiamento. E estas 3 áreas, essas 3 mudanças são muito baseadas no planeamento nos próprios países e na implantação nos próprios países. O primeiro e o segundo é só sobre a atribuição e como que as atribuições foram realizadas com vias de transição
previsíveis e como aumentar e otimizar a utilização dos recursos domésticos. Essas três mudanças também são importantes para os países em relação com o trabalho realizado nos programas nacionais, porém, no que se refere ao desenvolvimento dos pedidos de financiamento, 3, 4, 5 são mais importantes. Priorização, integração e sistemas comunitários são as mudanças mais importantes e queremos orientá-los e orientá-las para apoiar as vossas discussões nos vários países. Seguinte slide. Eu observei que o vosso trabalho já começou nos vários países. E o mais importante de cor azul é o seguinte: as áreas programáticas para o GS8 não têm sido alteradas fundamentalmente. Não tem havido grandes alterações que vai dar as discussões que já têm tido até data, mas há coisas que devemos levar em consideração. Generalizar os documentos de orientações e o quadro modular, isso foi realizado para reduzir os esforços dos países. Sabemos que são programas vastos e complexos que estão a conceber para a plantação e o trabalho para uma solicitação de financiamento é importante e queremos reduzir, portanto, o ónus. Há um aumento do foco na priorização, porque nós vivemos em um mundo de constrangimentos e os recursos nacionais e externos, os recursos são poucos, escassos, até fora reduzidos notavelmente. E olhamos como podemos diminuir a duplicação entre os documentos de financiamento globais e esses materiais disponibilizados para os vossos processos de planeamento. Não adianta ter milhares de páginas com repetições. Pode sublinhar a importância dos itens, que é a intenção, mas também isso faz com que o leitor fique com muitas informações, informações demais e documentos demais para ler. E também olhamos para sermos mais precisos na linguagem da saúde pública utilizada e para nos basear em guias normativas dos parceiros técnicos, por exemplo, da OMS, para tratar todas as doenças e sistemas. E, por fim, queremos reconhecer a maturidade das respostas nacionais, que o coletivo não é como há 10, 15 anos atrás ou há 5 anos. Houve grandes progressos realizados na documentação e nos materiais disponibilizados a partir do secretariado. Tem sido proveitoso para os contextos locais, não para os contextos globais. Pronto. As orientações de investimento. Se olham para a direita dos ecrãs, podem ver VIH, tuberculose, malária e o herpes zoster. É a priorização das orientações de investimento. As prioridades. E em cada uma dessas áreas prioritárias, o que é que temos que ter em conta como uma grande prioridade e baseado na epidemiologia e nas orientações regulamentares, não é uma prioridade tão elevada. E terem isso em conta no vosso contexto. Por baixo disso, mas também é importante, temos que nós chamamos as guias de impacto habilitadas, fazer avançar a integração, a estabilidade, direitos humanos e as barreiras que impedem o acesso a serviços e garantir a rendibilidade do que está a ser realizado. E se adaptar ao clima e ao impacto das alterações climáticas nos programas e nas infraestruturas. E por baixo disso, o quadro modular. São as 3 áreas que vamos debater hoje. E tudo tem sido priorizado e alinhado. O quadro modular é uma fonte de verdade, é uma forma de se organizar. O colega vai falar nisso, mas usamos a mesma terminologia em todos os documentos, a mesma terminologia mesmo e também as mesmas ideias, as mesmas prioridades. E a olhar para uma grande simplificação das orientações e documentos de orientação. Seguinte, antes de passar a palavra a Michael Byrne, que vai nos falar das 3 doenças e da guia de fortalecimento. Cada um desses documentos de orientações que estão
no sítio web são semelhantes. Começam com um conjunto de mensagens transversais que falam no contexto para o VIH ou para os direitos humanos e o género, e oferece definições das populações de interesse que estão a apoiar, fala também nas prioridades, aborda as abordagens, as intervenções, atividades e exemplos, segundo se são prioritárias ou não. E também, se for necessário, há uma secção sobre os produtos de saúde. Há material de consulta para cada um destes documentos de orientação, material de consulta, e queremos que os documentos de consulta sejam documentos vivos. Se houver novas informações e orientações técnicas, serão atualizadas. São achados o formato que são fáceis de descarregar. E com isto, vou passar a palavra ao Michael, que vai falar neste triângulo inverso com mais pormenores para falar na priorização. Olá a todo mundo. Vou apresentar as mudanças estratégicas e por que atualizamos os guias de investimento como adaptação necessária às novas realidades que agora os países estão a encarar, manter o nosso foco na missão do Fundo Mundial para combater as doenças e apoiar os países para priorizar os investimentos para a consecução das prioridades de saúde. Sou Michael Barson, membro do departamento associado do Global Fund. Esse é o novo guia e esse triângulo apresenta a estrutura para a guia de priorização de VIH, TB, espessor, zoster e tudo mais, e a guia de impacto. E para malária, VIH, tuberculose e temos áreas de priorização que já foram documentos já publicados, um resumo de prioridade por doença e a priorização, a qualidade de priorização por intervenção que contém a maioria dos dispositivos com pormenores para os vários países e, por fim, uma secção sobre os produtos de saúde, considerações para otimizar a utilização dos produtos de saúde e recursos que refletem ferramentas dos parceiros para tomar decisões dos países que podem ser proveitosos para os países desenvolverem os próprios pedidos. Temos uma guia mais vasta para que seja uma guia de priorização para o GC8. A priorização aparece no material e o formato também dos dispositivos, também baseado pelo guia de GC7 publicado, trabalhado com os países, com os ajustes realizados para esse ciclo número 7. É baseado nisso. E Júlia já disse que é importante o teor e as mensagens principais que não são muito diferentes neste programa em relação com a priorização, segundo as notas de informações já publicadas e não deveriam ter um impacto nos diálogos em andamento dos países. Com o melhor pacote agora para os países, os plateios públicos de países são mais exatos, precisas, fáceis de ler e esperemos que sejam ferramentas úteis. E como a Júlia já disse, são focalizadas nessas três mudanças estratégicas, priorização, integração e sistemas comunitários. É concebido para ajudar os públicos dos países para tomarem decisões difíceis, para ter um maior impacto nas avaliações correspondentes nas solicitações e pedidos de financiamento. Maiores distribuições do que no ciclo anterior. Alguns estão a progredir nos vários países para a priorização e integração agora e nos sistemas comunitários, com esse foco. E o trabalho mais importante ainda está à frente, está em curso e as partes interessadas nos países podem contextualizar esse guia para os vossos contextos atuais locais, com o apoio das equipas globais do Global Fund, equipas técnicas e outros parceiros financeiros. Não podemos falar em todo o conteúdo do teor, mas é para que saibam qual é o conteúdo, o teor dos dispositivos, dos documentos que são baseados, portanto, no material de priorização. Essa é uma versão geral do que foi publicado no sítio web e que foi disponibilizado para os senhores e senhoras. Seguinte slide. E também é de dizer
que também estamos a desenvolver definições para populações-chave e populações vulneráveis. E vamos falar de algumas alterações dos guias de VIH, material mais coerente, mais preciso na utilização da linguagem. Por exemplo, aqui, definições mais claras para as populações-chave e populações vulneráveis, como já referi, que são decorrentes da normas e regulamentos da OMS. E uma linguagem mais clara é importante. Uma linguagem clara é importante para esse tipo de doenças. No seguinte slide, priorização por área, 28 itens importantes para HIV, para VIH, para tratar das decisões, tomar as decisões importantes para otimizar os investimentos contra o VIH, investimentos priorizados, como apoiamos os testes, o tratamento e as terapias, aumentando as coortes nacionais e para a prevenção e a redução da contração da doença. Aqui temos um exemplo de como que entendemos a priorização por intervenção, o que é que devemos priorizar e como que podemos otimizar estas intervenções segundo a rentabilidade e a eficiência, e também as áreas que queremos, para as quais queremos tirar a priorização, ou seja, despriorizá-las. Seguinte, aqui temos uns recursos disponíveis para os países e links para as ferramentas úteis para os parceiros, prioridades do RSSH, um ciclo para investimento em sistemas rentáveis, priorizando esses investimentos, integrar os serviços e o foco, e vamos lá ver uma grande aposta nesse guia, como Michael já mencionou, a colega já mencionou, sobre a integração para integrar a VIH, malária e tuberculose nos serviços públicos essenciais do programa. O foco da priorização para os diagnósticos na tuberculose, que é o elemento mais custoso, é um desafio para a sustentabilidade, a tuberculose, prioridades para os países, desenvolver novos pontos de cuidados e diagnóstico de tuberculose com custos mais reduzidos, para reduzir os custos em geral e ajudar na integração, a priorização, em termos de novos regimes que também podem facilitar a descentralização dos serviços. Seguinte, em relação com a malária, a priorização é fazer avançar as intervenções nacionais com maior impacto, com as últimas ferramentas de avaliação de impacto, as ferramentas que ofereçam maior retorno sobre investimento e para o foco nas prioridades de maior risco, malária, eficiências operacionais, aproveitar a integração e prestação de serviço nos serviços de saúde. E fico por aqui, até a próxima sessão. Passo a palavra. Muito obrigado, Michael Mareike, do Strategic Impact Investment dessa divisão de avaliação de impacto e investimento, o guia de priorização que foi referido pelo Michael, e também o guia de impacto é isso que eu vou apresentar agora, o guia de impacto e o quadro modular que foi já mencionado pela Júlia, para um pacote amplo e vasto de materiais que vão ajudá-los a desenvolver o vosso pedido de financiamento. O guia de impacto favorável, como a Júlia já mostrou, abrange 5 áreas que apoiam e fortalecem os resultados da saúde e aumentam o impacto dos tratamentos contra as doenças. Somos um elemento crítico do guia de investimento, portanto. Seguinte, primeiramente, a integração é uma das mudanças estratégicas com o objetivo de ter que os programas das doenças sejam mais integrados nos programas nacionais de saúde e também olhar para os sistemas de saúde em geral, para ligar os sistemas públicos com os sistemas comunitários ou do setor privado, para a consecução dos resultados de saúde melhores, mas também a maiores eficiências na prestação de serviços para uma maior sustentabilidade no futuro. E no seguinte slide, a sustentabilidade é o seguinte destes
em documentos sobre a guia de impacto, a sustentabilidade é um dos aspectos fundamentais do GS7 para os países serem mais autossuficientes, um portfólio para sair da dependência do financiamento e passar aos recursos nacionais de financiamento. Depois do GS9, é importante colaborar com os países para garantir que isso aconteça, que trabalhamos para as melhores possibilidades para uma transição boa e serem mais autossuficientes. E, por enquanto, se passarmos para o seguinte slide, temos que olhar para quais são as barreiras que impedem o acesso a esses serviços de acesso. São barreiras que não podem ser ultrapassadas por vezes para o acesso a serviços. Por exemplo, são barreiras relacionadas com os direitos humanos que tornam isso difícil, principalmente para as pessoas que dependem muito desses serviços, identificar essas barreiras e trabalhar para abordar e reduzir essas barreiras é, portanto, mais uma prioridade essencial para ter um impacto durante o ciclo GC8. Seguinte, temos que conseguir uma rentabilidade, uma eficiência e uma equidade se pensarmos em uma boa atribuição dos recursos para maximizar o impacto com os recursos limitados que a maioria dos países têm no GC8. E o último slide, a Júlia já mencionou, mitigar o impacto dos eventos meteorológicos extremos e os padrões das alterações climáticas e o impacto que têm nos programas de saúde e na infraestrutura de saúde. Como podemos mitigar esse impacto a partir do feedback e dos comentários e contributos? Eu gostaria de falar do quadro modular. Muitos colegas técnicos estão cá conectados para responderem suas perguntas. Passo a palavra à colega para falar no quadro modular. Sou a Suma, é muito bom vê-los vivê-la, sou a Suma, mais uma vez, e sou da equipa do Departamento de Parcerias Técnicas. E eu vou começar com uma questão simples que muitos de nós podemos nos colocar. Quantos de vós têm tido dificuldades para garantir que as atividades indicadoras online cumprem com os requerimentos globais? Para que façam o cumprimento com os requerimentos globais, esse desafio é porque existe o quadro modular, é preciso, é o quadro de organização central para todas as ferramentas e documentos guia para generalizar e ter uma coerência em todas as áreas programáticas. Todos os documentos de guia estão desta forma alinhados com o quadro modular. O que é que o quadro modular faz? Garante que a priorização dos países é baseada nos planos estratégicos nacionais, as necessidades emergentes e o fundo disponibilizado para fundos elegíveis e resultados realistas. O quadro modular conecta as prioridades para os investimentos para os orçamentos e os orçamentos com os resultados. Há uma ligação e de forma coerente e de forma transparente em todas as áreas programáticas e em todos os países. Seguinte, se faz favor. Por que essas alterações foram realizadas no quadro modular do GC8? Por que foram realizadas as alterações? Tínhamos que garantir que é um quadro atualizado, os guias evoluem, as documentações dos parceiros mudam também, categorias, os indicadores têm de estar alinhados com os guias técnicos mais recentes, é por isso. E, em segundo lugar, tínhamos a intenção de ter bons indicadores. O GC8 inclui indicadores subconjunto que são muito pertinentes e práticos para medir o desempenho dos programas de apoio do Fundo Global. E, em terceiro lugar, as alterações refletem as mudanças estratégicas. O quadro modular que é necessário para apoiar para onde que o financiamento é alocado para melhorar a sustentabilidade, abordar as desigualdades ou para se focar no impacto no contexto atual. E, por fim, concentramos-nos na generalização.
uma mensagem geral que o guia tem de ser mais leve e de fácil uso. E, sucintamente, as atualizações do GC8 são sobre o alinhamento, a pertinência, o foco estratégico e fácil uso para que o quadro modular continue a ser uma ferramenta prática. Seguinte diapositivo, vou fazer o destaque das atualizações do quadro modular, do GC8. Primeiramente, a simplificação e a usabilidade. O quadro agora tem reduzido os módulos de intervenções e indicadores e o planeamento e o orçamentário e apresentar relatórios é agora mais fácil. As atividades são definidas com clareza, atividades mais seletivas, com uma navegação melhorada, em formato fácil uso, alinhamento estratégico e a integração. Em segundo lugar, o quadro reforça o planeamento integrado e a consecução dos serviços nos vários programas, com foco nas áreas de grande impacto estratégicas. Em terceiro lugar, o alcance expandido para resilientes sistemas de saúde. O quadro modular integra as considerações de saúde e climáticas entre VIH, tuberculose, malária e herpes zoster nas várias intervenções envolvidas e também fortaleça o papel dos sistemas comunitários e o financiamento sustentável para a consecução do impacto de longo prazo. E, por fim, o género e os direitos humanos, reconhecer que as barreiras aos serviços são transversais e os direitos humanos e as intervenções do género faz nascer decisões específicas das doenças para sistemas resilientes e sustentáveis e intervenções módulos que podem ser considerados em subvenções específicas para cada doença ou subvenções combinadas e misturadas como para quaisquer outros módulos ou intervenções. Next slide, please. Seguinte slide. So, compared to GC7, you will see a partir do GC7 e no GC8 há uma redução dos indicadores de intervenções em relação com o anterior, uma redução no número de intervenções, no número de módulos, reduzido de 196 a 116, uma redução de intervenções, o número de módulos foi reduzido de 31 para 24, cá vemos a percentagem de redução e redução dos indicadores de 35 a de 25 a 30%, uma redução de 25 a 30%. Como que conseguimos isso tudo? Apesar da redução na lista dos módulos, intervenções e indicadores, apesar dessa redução, o teor continua a ser o mesmo. Atividades agora estão melhor definidas, não há duplicação e a descrição alinhada com os documentos guia, com um grande foco na integração da prestação de serviços. Várias intervenções foram combinadas e renomeadas para tratar das prioridades subjacentes. Os indicadores foram alinhados com os últimos guias da OMS que foram publicados só até no ano passado, em 2025 só. Seguinte, agora vamos apresentar os destaques das mudanças por doença, tuberculose. Não há grandes alterações em relação com a tuberculose. Uma nova intervenção foi adicionada. 2 novos indicadores da tuberculose, do GC8, atualização de categorias de desagregação, definições de indicadores. Segundo os guias da OMS, a desagregação é alinhada com os últimos guias necessidades. E em relação com a malária, as principais mudanças a distribuição e as intervenções foram combinadas em uma abordagem nos vários canais de distribuição, campanhas para distribuição contínua e também os indicadores ITN foram combinados em um e de segregação por tipo de canal de distribuição. Os novos indicadores de resultado foram adicionados para ITN e para IPTP, caso também da malária. Seguinte. Em relação com o quadro modular da VIH, 8 módulos de prevenção foram consolidados num só,
algumas intervenções específicas para cada população-chave foram mantidas, outras foram combinadas, outras intervenções foram combinadas. Serviços de testagem de VIH diferenciados passaram de 9 a 3 intervenções. Todos os indicadores de cobertura para as populações-chave foram mantidos. Os indicadores de resultado de discriminação e de estigma, 6 ao todo, relacionados com acesso aos serviços de saúde para PL-VIH e populações-chave retidos no VIH e 4 novos indicadores de cobertura destinados para PrEP e por aí fora. E por fim também, sobre o quadro modular de herpes zoster, os módulos e intervenções relacionados com barreiras transversais para os serviços, direitos humanos, outras intervenções, aparecem agora no GC8 e apesar do aumento do número de módulos, o número de intervenções foi mantido. Indicadores de cobertura compostos foram substituídos por indicadores mais simples, mensuráveis e rotineiros. E, por fim, o indicador EQA do laboratório é dividido em 3 por tipo de teste e 1 por doença. E vou ficar por aqui. Passo a palavra à Marcela para ela continuar. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada mesmo. Olá a todos. Temos algumas perguntas já que foram colocadas no chat, ou através do botãozinho de perguntas. Podem continuar a colocar questões. Vamos responder. Vamos priorizar as perguntas. Algumas já foram respondidas. Seguinte slide, se faz favor. Vou ler as perguntas para que os intérpretes e as intérpretes possam interpretar as perguntas para o nosso público que não estão no canal de inglês. Vou ler as perguntas e depois a Michael e a colega podem responder as perguntas. As intervenções são realizadas segundo a rentabilidade em grandes contextos. Quais são os critérios? As populações, a programação. Devemos priorizar nas várias áreas. E todo o foco do GC8 é variado nos tratamentos de populações-chave ou vulneráveis. Também para neonatas quais guia sobre a seleção de múltiplos DRs e PR e o envolvimento e o impacto nos países. O pedido de financiamento do GC8 menciona que até 3 prioridades devem ser escolhidas para VIH, malária, especialmente e malária. Orientações para estabelecer 3 prioridades, quais têm de ser escolhidas para cada módulo, o de alto nível. E a última pergunta é sobre o quadro modular para o pagamento baseado em resultados. Michael, pode responder a primeira pergunta. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Não são respostas fáceis nesse fórum tão global. É o vosso fundo global e, portanto, os vossos comentários e perguntas, porque o nosso propósito é apoiar o que está a acontecer nos vários países para a consecução das estratégias nacionais. E há muitas mais perguntas que poderemos responder cá. E também é importante para aqueles que trabalham nos países, com os nossos parceiros, como que trabalham com as nossas equipas nos países, se alguma coisa não ficou clara ou para nos saltarmos ao vosso contexto nacional, podem falar com as equipas para respondermos. Eles também com as nossas equipas técnicas para responderem as perguntas. Estamos cá para apoiá-los, porque os quadros e os datas limite são curtas para as intervenções. Não é baseado na rentabilidade. Na rentabilidade, no guia, falamos nas prioridades que temos para cada uma das áreas, para VIH, expressores de malária e tuberculose. Para o programa de VIH, por exemplo, temos lá os essenciais, e o mais importante é como o CCM e os parceiros olham para esses essenciais dos programas, como que determinam que cada uma dessas áreas é
priorizada para o país para os próximos 3 anos. Por exemplo, EP para ações passadas, o que aconteceu com os fundos nacionais, como que, por exemplo, o financiamento para o VIH, programa baseado nas prioridades nacionais, como poder ter um valor acrescentado, não de uma forma isolada para o VIH, mas também pensar como que o programa da VIH pode ajudar para os cuidados primários e como poder ajudar os profissionais de saúde que cuidam da resposta principal contra o VIH. Podem também ver que nessas prioridades por área, se olharmos para cada uma das intervenções ou lista de intervenções, podem ver dentro das intervenções o que esperamos que seja priorizado e como que as intervenções podem ser otimizadas. E isso tem a ver com a questão da rendibilidade mencionada e como que isso pode ser priorizado. E o que é fundamental para que tudo corra bem é como podemos contextualizar os guias para os casos específicos realistas de cada país, ter em conta o mais importante, o que está a nos dizer o guia para as prioridades programáticas e pensar em todos os fundos e fontes de financiamento. Temos que pensar na sustentabilidade, temos que sermos mais autossuficientes, temos que pensar globalmente em relação com o Fundo Global e se o financiamento local está a ser aproveitado ou não. O segundo comentário que está agora, as questões estão para atualizar no guia fomos mais precisos, exatos, para utilizar a tecnologia de saúde pública. Não há uma tecnologia do Fundo Global, são termos que estamos a adotar. Por exemplo, população-chave, vulneráveis dessas doenças, isso é decorrente dos regulamentos da OMS. Se está a faltar alguma coisa nos guias, se um termo está a faltar, é porque é dessa forma que isso é enquadrado nos regulamentos gerais dessas organizações. Falar de algumas áreas como TCT, EID, se têm que ser priorizadas, podem ser priorizadas como áreas de investimento, mas temos que escolher o que EP diz, o desempenho, outras prioridades. Isso é a área mais importante na qual se concentrar para investimento. Por exemplo, fármacos que estão já testados ou pediátricos, o que faz mais sentido para o investimento do Fundo Global para apoiar mais um país específico? E o foco nas populações não tratadas, por exemplo, se for necessário, isso não depende dos nossos guias, não pensar nos guias, vai depender do contexto do país. Já houve alguns debates em alguns países da África Austral, debates de alto nível, já há muitos tratamentos de terapias lá que podem ser despriorizados, mas os países também estão a considerar que têm que alargar a corte se querem ignorar produtos como lenacapavir, porque só então, com uma maior cobertura, a prevenção contra VIH pode ser otimizada. Então, isso eu acho que, como que podemos contextualizar os guias para EPI específicas e prioridades em cada país? E o Fundo Global não é contra a priorização. A adesão cabe aos países cabe priorizar, segundo os próprios planos. Seguinte questão. Obrigada, Michael. Pode responder a segunda pergunta, mas sobre a primeira pergunta no ecrã. Não sei se o Michael respondeu. Concordo plenamente com o senhor. Os custos, há EPI e COS para a rendibilidade e o custo é baseado no contexto do país. Não podem ser classificados globalmente para a efetividade do impacto, mas para o ângulo do custo é decorrente do contexto do país. E o país tem de olhar cuidadosamente para o custo e reduzir o custo na medida possível, sem que a qualidade se torne pior. Sem piorar a qualidade. Enfim. Obrigada. Para a questão número 3, sobre a seleção de PRs múltiplos e a seleção para os países, quem deseja responder a segunda pergunta no ecrã, estão a ouvir-me?
Conseguimos ouvi-la. Perfect. Thank you so much, Marcela, and good Muito morning, obrigada, everyone. Marcela. Muito bom dia, boa tarde, boa The noite. guidance note on the selection of PR Os guias is sobre a now seleção da available online. PR It já is está in disponibilizado em our linha. operational policy Está note for funding requests and grant making. para And solicitações there, de it'll be financiamento e very de explicit subvenções. on what the PR Será selection explícito process sobre is. os It is processos country específicos da scope, PR, but you will depende see dos from the allocation países, mas letters that the Global Fund segundo as strongly cartas de atribuição recommends streamlining and caminhadas measures to the pelo extent possible o to be Fundo able to Global, estamos a address recomendar a the generalização funding para for the disease tirar o programs. maior partido do financiamento para os programas contra as várias doenças. Estamos a adicionar o link no chat para essa seção de guia. Para a pergunta 4 sobre as prioridades, Marika, deseja responder a pergunta? Pelo contrário, o colega pode responder. Maybe leave this to David. I would. Se calhar, I can imagine David it's poderia more responder. difficult Imagino countries, que but David probably knows more. é mais o foco nos países e também o colega pode responder a pergunta. O colega pode responder a pergunta, o David. Olá, sou o David National e preciso o financiamento e trato disso tudo. Então posso responder essa pergunta. É relacionada com a transição, a questão da transição, e a ideia para essa pergunta é que é de alto nível, é nível programático, quais são as prioridades contra o VIH, não necessariamente em relação com o módulo específico, mas por fim pode ser relacionado com essas prioridades programáticas principais. Obrigada. E para a questão número 5, se o sistema modular é igual para o pagamento por resultados, é o mesmo quadro modular para o pagamento por resultados, mas não sei se alguém deseja acrescentar alguma coisa. A minha resposta, sim, é sim. Pronto, é o mesmo quadro modular. Teremos uma atualização do sistema de pagamento por resultados das subvenções para identificar, selecionar os indicadores corretos para o vosso contexto, com essa atualização dos indicadores. Muito obrigada, Suma. Seguinte, temos comentário. Olá, eu revi o manual do quadro modular que foi publicado na semana passada e achei que era claro, bem estruturado. Obrigado por originalizar este documento. Obrigado, Suma, pela visão geral sucinta do quadro modular e pelos esforços das equipas do Fundo Global para generalizar este documento. Agradecemos comentários sobre o documento, ficamos felizes. A pergunta número 7. Há uma percentagem mínima recomendada pelo Fundo Global nas rubricas orçamentais para que sejam implementadas nas resoluções comunitárias, ou há, por exemplo, uma percentagem mínima recomendada do Fundo Global nas rubricas orçamentais para serem atribuídas ou sugeridas especificamente para direitos humanos, género e atividades de monitoramento comunitárias. Qual é o guia de populações-chave contra os guias norte-americanos e se tenham planejado quaisquer indicadores sobre a integração? Quem deseja responder as perguntas? 7 e 8, 9. São perguntas relacionadas, não é? Essas três. Eu posso começar. E os outros colegas de linha podem responder. Não vamos impor uma percentagem mínima recomendada do Fundo Global a partir de Genebra, porque vai depender demais do contexto. Em relação com a pergunta 7 e 8, os países candidatos para os fundos, para engajamento comunitário, por exemplo, ou para direitos humanos ou de género, haverá uma rubrica transversal específica desse tipo de fundos específicos. Vai depender demais do contexto dos países. Queremos financiar atividades baseadas em evidências que acompanham os dados para os grupos de grande risco para realizar atividades para lutar contra essas doenças específicas, se possível. E o Mike mostrou a definição que estamos a utilizar para populações-chave e populações vulneráveis para essas doenças. Não são definições baseadas no financiamento, foram desenvolvidas pelas equipas técnicas e são essas definições que vamos utilizar. E
são inseridas no guia de would like to add priorização. anything. Não sei se o colega deseja acrescentar alguma coisa. Okay, thank you, Marleka. Não? Tudo bem. Anyone Obrigada. else? Now we go to question 10. Mais alguém? Se não, vamos passar à pergunta número 10. Tenha planejado quaisquer indicadores sobre a integração? Suma, pode responder essa Yeah, pergunta? I can respond to that. Eu posso. So yes, the modular framework includes O some quadro examples modular of the inclui alguns integration exemplos indicators, dos indicadores but relativamente à obviously integração, integration, mas a depends on what is integração being depende integrated do que in, está a ser what, integrado, and for what purpose. em quê And e given that qual there é a are many finalidade. different settings, E como há there cannot be vários a contextos one-size indicator fitting que não all, pode haver um indicador válido all para purposes. todas as Rather, there will be situações several that e can be propósitos, considered, and some of these vários can be poderão included in the ser modular considerados, são framework. inseridos no quadro Some are modular. primary indicators and some are secondary Indicadores de indicators família, that alguns são that, indicadores primários, outros constitute a secundários, modular que podemos integration. utilizar para monitorar a integração, ou seja, há primários e secundários. Muito obrigada, Suma. Vamos passar ao seguinte slide para continuarmos com as perguntas. A proteção social para as mulheres, as jovens meninas e para que continuem a frequentar a escola. Qual módulo do VIH? Todos os países são elegíveis para o financiamento pela saúde e pelo clima. O que acontece com as políticas de financiamento dual para garantir a terra da sociedade civil? Obrigado pela apresentação. Será disponibilizada também offline. Poderia dar exemplos de intervenções do herpes zoster para os módulos novos, por exemplo, de gênero climático. Isso significa que gênero, os direitos humanos e as barreiras correspondentes contra o VIH deveriam ser abordadas em relação também com o herpes zoster, onde podemos acessar as respostas da sessão de perguntas-respostas, onde que temos o herpes zoster, que inclui também HRG, CSS, entre outras questões, e como que isso pode ser tratado como uma única subvenção, porque são questões transversais em relação com as três doenças. Quem deseja responder as perguntas? Yes, Michael, yes, it ou remains Suma? under HIV Suma. modules. É dentro dos módulos correspondentes. As intervenções para mulheres e meninas fazem parte do módulo de VIH, fazem parte desse módulo. Sim, não sei, vai depender da intervenção, mas se quiserem, podemos pormenorizar. Todos os países são elegíveis para financiamento pela saúde e pelo clima a partir do Fundo Global. Quem pode responder essa pergunta? Okay, so there's two maybe elements to this. One is you'll see, and as Mary talk through, a resposta é, como já temos o guia de impacto em uma secção sobre isso, sobre financiamento para clima e saúde, ajudar os países quando pensam na priorização contra as doenças, onde que há oportunidades baseado no contexto para desenvolver uma resiliência e uma adaptabilidade contra questões climáticas a partir das próprias estratégias de saúde e também muitos países já associados a uma iniciativa que já temos em curso, uma iniciativa já em andamento para apoiar os países contra os desafios de resiliência climáticos do GC8. Já estamos a trabalhar com alguns países e outros financiadores para como podemos continuar a aumentar a escala dessa iniciativa no ciclo 8. Quanto dinheiro pode ser alocado, onde que será alocado, isso será determinado. Vai depender da importância atribuída pelos países com o trabalho do GC7. Quando o trabalho tiver terminado de forma bem sucedida, poderemos tratar disso no próximo ciclo, que é o ciclo GC8. Obrigada, Michael. Para esclarecer a pergunta anterior, talvez alguém possa responder também, mas é só um esclarecimento. Para as mulheres e meninas, dentro do módulo de prevenção do módulo VIH, é mesmo assim. O que acontece com as políticas de financiamento dual e garantir PRs da sociedade civil?
Quem deseja responder a pergunta, Ariane, talvez so much. Natasha? Dual track Eu posso. financing is, Eu is trato de still, financiamento dual advocated for, e ainda at the é Global Fund, impulsionado remains a no board Fundo Global e policy. continua a The ser uma spirit of política dual track importante. financing E o can be espírito de implemented in several ways. financiamento dual pode In ser some implantado cases, de it could be diferentes administered formas. without principal Pode ser recipient with civil o society, responsável private pelo sector, Ministério da separate Saúde recipients, com or a service sociedade providers. civil, o setor It privado, depends very much on the profissionais de country saúde e context and depende again, the do CCM contexto do leads this país. process. Thanks. E o CCM lidera esse processo específico, mas vários intervenientes podem ser envolvidos. Obrigada pela resposta. Será disponibilizado offline, não é? A apresentação será partilhada depois da sessão. E, por fim, exemplos de intervenções só por RPSoster, RSCH para os novos módulos. Em relação com o género e clima, será que o Michael poderia responder sobre os exemplos, intervenções? I mean, one example if I remember from the Exemplo looking, for instance, in que eu relembro em matéria dos países na governança e em relação com o que acontece com, por exemplo, países como Moçambique, o que está a acontecer com os ciclões em Moçambique e o impacto dos ciclões e como destruir o fornecimento do serviço, prestação de serviços contra VIH e as várias zonas. Como podemos apoiar as políticas estratégicas dos países sob o módulo RSCH para que esse país possa estabelecer prioridades estratégicas para que seja mais resiliente ao clima e apoiar também trabalhadores das infraestruturas e funções de saúde-chave para depender mais das fontes de energias renováveis que demonstraram serem mais resilientes. Por exemplo, quando o fornecimento central elétrico não funciona. Podem consultar os guias e buscar palavras, por exemplo, clima, podem dar uma pesquisada, mulheres e meninas, para saberem o que está a acontecer nos vários novos módulos e intervenções. Obrigada, Michael. E também para o exemplo sobre o género. E para a próxima pergunta, Suman também a responder a pergunta, mas não sei se a Michelle poderia responder também. Obrigada pela pergunta. Eu vou dar um exemplo de uma intervenção de género no RSCH. Há uma intervenção para prever a resposta à violência contra as mulheres e as meninas, que é capturado no módulo RSCH e é pertinente no contexto com muita incidência do VIH e abrange serviços integrados para combater a violência doméstica, segundo o guia correspondente. Se as barreiras de género, direitos humanos ao VIH deveriam ser abordadas no RSCH, são, por vezes, barreiras transversais para as três doenças, então tem de ser inserido também, é verdade lá, mas se for uma barreira específica de uma doença, então seria capturado sobre a situação específica da doença, por exemplo, para o VIH, por exemplo, e a malária. Posso responder a 17, se quiserem. Ou a senhora. Eu posso. A 17. Temos direitos humanos no RSCH. Como que isso vai ser apoiado por uma única subvenção? São intervenções modulares. Essas intervenções específicas podem ser sustentadas por várias subvenções, a partir de várias subvenções e PRs, e então não têm de ser combinadas numa única subvenção. Vai depender do contexto e das próprias necessidades, mas é possível. Alguém gostaria de responder mais alguma coisa no que se refere a número 17? Tudo bem, Marcela, eu não preciso. E para as respostas estão gravadas e também a apresentação será disponibilizada por além da gravação e vamos partilhar as respostas, mas com a gravação, não na escrita, serão partilhadas na gravação.
Seguinte slide. Temos mais perguntas. E então vou lê-las para a interpretação. As organizações da sociedade civil e as comunidades e as suas prioridades de orientação quer identificar de 20 intervenções para reconhecer a natureza transversal de atividades da rede para fortalecimento dos sistemas comunitários. Há algum guia para classificar essas intervenções todas? Seguinte pergunta, gostaria de comentar o novo indicador de tuberculose nas populações chave e vulneráveis, ligado à proteção social, e o principal desafio com este indicador é definir um denominador mensurável e claro, tendo em conta a falta de identificação padronizada de populações chave e vulneráveis. Uma abordagem mais prática seria basear esse denominador em pacientes com tuberculose avaliados para necessidades de proteção social, que é mais objetivo e rastreável programaticamente. Há muitos indicadores no quadro de desempenho e nem são todos apropriados para o nosso programa. Há algum guia para saber quantos indicadores são necessários para serem incluídos na proposta? O foco do programa de prevenção está a passar do volume para uma efetividade melhorada de achado de casos, nomeadamente na identificação de pessoas seropositivas. Quais indicadores podem refletir melhor este foco aperfeiçoado na área do diagnóstico e no quadro de desempenho? É um indicador padrão. Podemos sugerir atividades de transição sobre o RSH para apenas uma doença ou têm de ser abordadas as três doenças? Será que as três têm de ser abordadas? O Michael pode responder. Eu não posso responder esta, mas a Michelle pode. Por exemplo, prioridades comunitárias. Eu acho que alguém pode responder ou continuamos? Eu posso responder, Michelle pode. Não há uma classificação, um guia para classificar as intervenções. Vai depender muito do país e as comunidades têm determinadas próprias prioridades. Não temos um guia para responder à primeira pergunta. Temos um quadro de classificação dos sistemas comunitários, uma ferramenta que pode ajudar, mas é só um guia geral. Obrigada, Michelle. Para a pergunta 19, Michael pode responder a pergunta, pode comentar o que o senhor acha. Eu posso começar. Muito obrigado. Já acordamos, combinamos esses indicadores com os parceiros, não só do Fundo Global, mas dos parceiros. E depende muito do contexto. Há casos em que os indicadores, pelo contexto, por conta da maturidade dos sistemas, não podem ser medidos. Temos que pensar em outros indicadores, portanto. Ou, por exemplo, o que é que os países decidem para ter definições padrão, sobre o que significa cada população-chave ou vulnerável, segundo os guias normativos. O que é sugerido é adotar uma abordagem prática. E podemos customizar os indicadores, mas não temos que customizá-los demais, porque os indicadores do módulo, ou do quadro modular, esses indicadores do quadro modular são padronizados, que nos ajudam a perceber o que está a acontecer nos países, mas também para perceber e para apresentar relatórios globais e avaliar os progressos alcançados. Mas boa pergunta, tem que ser contextualizado e vai depender do que acontece nos vários países e a maturidade dos vários países. Percebemos quais ações são necessárias para que a equipa de apresentação de relatórios possa informar melhor sobre o que está a acontecer nos vários países e os avanços alcançados. Obrigada, Michael. Seguinte pergunta. Alguém pode? Assumam, pode? Posso. Com licença. Não há um número específico para a inclusão no quadro de desempenho das subvenções. O indicador tem de ser escolhido baseado no objetivo da subvenção e o que é financiado com essa subvenção. Isso permite monitoramento e avaliação do desempenho e mostrar uma rentabilidade. Dito isto, temos indicadores KPIs
de desempenho for que inclusion são in the recomendados grant para where inclusão these audio nas science interventions subvenções, are being funded by the grant. So se os módulos they de by intervenções são default are the financiados primary pelas indicators subvenções, that should be considered são indicadores selecting KPI que for podem ser for the considerados para performance framework. selecionar os quadros de desempenho Okay, certos. thanks, Simon. Pronto. Michael, on the HIV questions on 21. Michael, pode responder a alguma das perguntas, a 21. Não sei se o senhor ou a Júlia consegue responder. A Júlia, eu posso responder. Claro, à vontade. So yields, there are places where that will be Rendimento. possible to Isso será calculate, possível, the por vezes, yield. But what's calcular most o critical rendimento, por assim is dizer. for Mas someone mais who is importante, tested se, por HIV exemplo, positive, that they're é linked to zero treatment. positivo, What mas não countries tem absolutely tratamento, have at subnational level onde as well, existe nos is países they também a will nível have the total na of persons subnacional, living with HIV, terem o and total das they pessoas will seropositivas have e current on eles treatment. terão And os so, que what estão you a ser want to see tratados is that e numerator, não the tratados. treatment Queremos um number número, going up. So if queremos you aumentar o don't número see de that pessoas going up, and tratadas. yet E se o you're número não seeing, aumentar e observamos HIV test que positives, há mais as you said, as a pessoas standard seropositivas indicator, testadas como there is a problem. o indicador There's a padrão, então há um leakage, problema. or with Se não há retesting, uma ligação someone ou não isn't fazem actually os new. This is quite a testes, complex area. se é uma nova pessoa And if seropositiva, é uma área your muito complexa context is e se o struggling with vosso this, I contexto think it's está a a great ter opportunity dificuldades to com reach isso, uma out boa for some oportunidade para support, entrar em either to the contato technical com partners with apoio, com UNAIDS os or parceiros within the técnicos da Secretariat of Human UNAIDS ou com o Resources, secretariado. to Temos help recursos work disponíveis through. para But ajudá-los a I tratar disso. appreciate the question Mas because it shows that people are valorizo a pergunta trying porque to mostra que as pessoas use estão a data tentar mesmo to the aproveitar best of os their dados ability to try and make para progress. So thank you. tentar alcançar avanços. Yeah, Obrigado. I don't know, Michael, if you want to add Yeah, anything. sorry, and I did Michael, react earlier to this quer question, and agregar maybe that's uma coisa? triggering. Boa pergunta. We've had so much discussion in terms of Houve tantos debates and I think no stepping que back se and refere à just, transição. before in terms of how you Se transition recuarmos, activities, I mean, pensarmos atividades de transição, particularly for the RSSH é o seguinte, guidance, but it's also in para HIV o with guia AIDS. There's a lot of RSSH, work that we're para doing in as Grant Cycle, 3 doenças, 8 o is to trabalho support do GC8 country é principalmente apoiar a capacity to capacidade dos move and países transition para fazer further avançar out of Global e ir Act. além da And transição, a para number of serem countries mais will be transitioning autossuficientes. out of Global E alguns Co-financing in países Grant Cycle vão sair do 8 financiamento do and Fundo Global no and in 9. GC8 e no I 9, mean, this is a good por question. serem Something needs to be discussed autossuficientes. at country Uma boa level. I pergunta think tem it's que ser also debatida to nos define for próprios that particular países country, what do we e mean para by os países temos what de definir o needs que é to que be transitioned. significa, o que é que, If you look at the guidance, there's onde a que lot é of a transição emphasis in necessária. relation No guia há to muito ênfase, looking at that, particularly in terms of muita drug ênfase use costs, and the Global Fund moved custo away from covering do recurrent SIDA. costs because that needs to move on to domestic. Temos que reduzir os Because that's custos, much mas more isso vai effective. depender It also looks in terms of nacionalmente e a how we redução tem de ser continue nacional the e também important temos que contribution of continuar civil com os society contributos to importantes development da led sociedade organizations civil and e das communities, organizações and how we comunitárias, as próprias transition that comunidades, e financing como away from podemos international financing afastar, onto domestic. And there's also mention afastarmos-nos da that in terms transição of do social financiamento global para que tracking, seja o financiamento it relates to health financing and nacional, credit to labs. And also in especialmente the optimization of a lot of no interventions. financiamento da saúde e nos laboratórios e a otimização das We are looking to intervenções em ensure geral. optimizing Queremos our garantir que estamos a non-fund amenizar Global Fund covering recurrent costs, que o unless that's really Fundo Global não because trata a cobertura that's nacional. not É the right importante, way to go porque forward não há in forma building correta capacities de for melhorar a self-harm capacidade de and rastreabilidade para a sustainability of the results autossuficiência that e a we're achieving. sustentabilidade dos resultados que estamos já a alcançar. Okay, thank Obrigado. you, Michael. We can go to the next slide. Obrigado, Michael. Okay, so is there any guidance on the Algum guia recommended sobre in terms of o the teto number of recomendado coverage em indicators termos in the do número de indicadores de framework cobertura per module no quadro de or desempenho per GC8 por context módulo? for Em this geral, question is that in GC7 o contexto there are desta some pergunta, no performance framework for GC7, these alguns diseases quadros de grants, desempenho para which have 3 over subvenções 30 de coverage doenças, indicators plus que são 10 mais de health 30 impact indicadores de management cobertura indicators. e A lot mais of de time 10 a goes 12 into indicadores de data resultado do collection, impacto. verification. Muitas vezes isso vai na recolha de dados, verificação, análise, relatórios e não há tempo suficiente para implementar as ações corretivas. Por causa disso, nós estamos a ouvir a Marcela. Há uma nova ênfase no impacto dos eventos climáticos no sistema de saúde dentro do quadro RSCH.
como que o Fundo Global avalia as propostas de dados relacionadas com a resiliência climática. Além disso, há algum guia técnico sobre ou indicadores padronizados disponíveis para ajudar a integrar a mitigação das alterações climáticas nas solicitações de financiamento do GC8, na rendibilidade? Se a rendibilidade não é o critério baseado no qual os fatores, quais são os fatores que o Secretariado do Fundo Global utiliza para definir as prioridades nos documentos guia? E os novos guias têm em conta formação sobre a transição e a partilha de custos com os governos. Já respondemos algumas das perguntas. Então, vamos tratar da primeira pergunta. Alguém deseja responder a essa pergunta e mais alguma? Claro, eu posso. Sua Suma. Já respondi a essa pergunta quando respondi a pergunta anterior, mas é só adicionar que é difícil sugerir um teto nos vários países quando as subvenções têm diferentes objetivos e orçamentos atribuídos para já várias intervenções. É difícil. O que nós sugerimos é que olhem para isso globalmente sobre qual é o intuito dessas subvenções e temos que escolher os indicadores segundo o objetivo de uma subvenção. Os indicadores permitem-nos monitorar a subvenção para avaliar o desempenho das atividades-chave inseridas no que se refere aos orçamentos, para nos informar sobre a rentabilidade, o retorno das intervenções e do financiamento atribuído. Não recomendamos um teto, tem que ser debatido entre os países e nas equipas nos países sobre qual é um teto, um indicador certo para uma subvenção certa. E eu concordo. Numa subvenção combinada para várias doenças, haverá uma lista mais longa de indicadores necessária para o monitoramento ou monitorização de um programa específico, é claro. Obrigada, Suma. Temos a pergunta sobre investimento. Não sei se alguém deseja responder. Boa pergunta. Eu acho que a nova ênfase no impacto, como já foi mencionado, por exemplo, o guia de impacto para mitigar o impacto do clima nas 3 doenças, depende do contexto e vai depender, portanto, do que é sugerido na solicitação de subvenção, é segurança da saúde, clima, relação com a cadeia de fornecimento, prevenção de catástrofes, como é que é incorporado para os sistemas nacionais, dependendo qual parte do programa nacional é envolvido. E também questões transversais. Se pensarmos no que é baseado em evidências, temos que perceber se condiz com as prioridades nacionais e como que foi priorizado esse apoio do Fundo Global, o desempenho passado numa área específica, por exemplo, alinhada com as estratégias nacionais e também em muitas dessas áreas, por exemplo, para a pandemia e outras áreas, como que o país vai avaliar o progresso nessas áreas. É importante do ponto de vista do investimento e pensamos em fortalecer a prevenção de catástrofes, a resiliência da cadeia de fornecimento e como isso vai ser medido e que temos um retorno sobre o investimento nos países que aproveitam o dinheiro da melhor forma possível para alcançar os próprios objetivos. Obrigado. A seguinte é sobre a efetividade transversal, sobre os critérios para o ônus da priorização. Não sei se o Michael ou a Júlia ou quem pode responder essa parte da pergunta. A Júlia pode começar? Fica à vontade, Michael. Eu acho que uma grande mudança no guia de priorização é se concentrar na rentabilidade. Como o Júlio já mencionou, cada euro, cada dólar tem de ser
investir de forma correta. Começamos já com isso, com essa priorização no GC7 e temos que ser intolerantes se o dinheiro não está utilizado e não temos um resultado e não há um impacto. E se olharmos para cada uma das intervenções no guia, há muitas coisas provetosas sobre como os países podem otimizar a rendibilidade e como que as intervenções na implantação das intervenções para melhorar a própria rendibilidade. E há colegas da programação que estão a olhar para os custos de gestão da subvenção. E temos que evoluir a nossa abordagem sobre a realidade no GC8 para que seja menor e continuamos a apoiar os países. Não é um critério definitivo, mas é importante olharmos para como que as partes irão agir no GC8. Isso tem a ver com o que eu já disse anteriormente. Estão a ouvir-me? Estamos a ouvi-la. Pensei que não, que tinha ficado desconectada. Ótimo, então. Não dei um branco, não. A questão é a seguinte. As coisas têm sido priorizadas, como o Michael já referiu, baseadas no impacto dos guias regulamentares. E há um grande conjunto de evidências para as 3 doenças. A respeito disso, a questão dos custos depende muito dos contextos. Globalmente, poder-se-ia dizer que isso seria uma intervenção efetiva, mas não sabemos qual que é o impacto dos custos no país ou subnacionalmente na população. Portanto, podemos ter algo com muito impacto e que deveria ser uma intervenção transversal, mas se é prestado de uma forma muito cara, não é rentável. Não é rentável nem rendível. É o que o Michael sugeriu. O país, enquanto está a planejar a vossa oferta, tem que olhar para abordagens mais simples, para umas intervenções que sejam baseadas em evidências que se refere ao impacto delas. A seguinte pergunta é sobre a atenção, o cofinanciamento. Teremos documento sobre isso. Não sei quem pode responder a pergunta, não sei se mais alguém deseja comentar essa questão. Vamos partilhar documento com os países. Okay, so we're going to the next slide. Então, é o seguinte. Primeiramente, podem partilhar o link para o guia de seleção PR. Se é o documento mencionado pela Natasha anteriormente, que é das políticas operacionais sobre a solução de financiamento, já foi partilhado o link que estão a referir no chat. Para a seleção de PR é obrigatório realizar um processo competitivo pormenorizado como uma expressão de interesse. O mesmo PR continua automaticamente no GC8 sem nenhum processo de seleção novo. Como podemos triangular a priorização das 3 doenças e os recursos da RSSH para lutar contra as alterações climáticas e saúde, para além do clima de saúde? O Fundo Global concorda com o financiamento da aquisição de insumos, e não só os insumos das doenças, mas também ICCM, que gestão integrada das alterações climáticas. As populações-chave incluem trabalhadores do sexo, MSM, TGs, eu já me esqueci da abreviação, já estou a traduzir para os intérpretes, não é? Temos PWIDs e também presos. Acabaram de adicionar populações vulneráveis nesses mesmos grupos. Podia especificar quais são as populações vulneráveis? Há algum guia disponível para os países convidados para a abordagem de continuação do programa? Resposta. Pedidos de financiamento, que é o documento publicado recentemente, o Design Fund Request and Design Quality Grants, é uma nota de política operacional que inclui mais detalhes e é disponível no nosso sítio
E no contexto de 18, como que as ONGs no meu país podem ser consideradas elegíveis para a seleção como subrecebedores em relação com o Fundo Global para a luta contra o SIDA, tuberculose e a malária? Quem deseja responder? A Natasha? É claro, eu posso. Como já referi, é processo impulsado pelos países. A política CCM é clara. O processo de seleção tem de cumprir com 3 critérios: a nomeação e mandar atempadamente a solicitação e também documentar um processo transparente para a nomeação de erros novos e contínuos, baseado em critérios bem definidos e objetivos. Não tem de ser um processo competitivo como tal, mas tem de ser comunicado transparentemente com os critérios objetivos e bem definidos e com uma gestão de documentos de conflitos de interesse que podem ter um impacto no processo de nomeação dos PR e na política CCM, que também há preço no OPM, que eu já mencionei anteriormente. Tem lá as informações também. So again on RSSH and climate, I think you addressed some of these, Michael, but I don't know if- RSSH e o clima, não sei quem poderia responder essa pergunta a seguir, que é a número 30. Yeah, all right. I mean, thank you. I mean, I think Obrigada. the important point I would say here Que o mais importante é o I mean, one seguinte: is how to do it, but I think that's the approach, that's an essential a approach. abordagem é uma abordagem essencial. Countries A triangulating triangulação. prioritization Os across países a countries, triangular a not doing priorização anything entre as in a doenças siloed way, but e não doing de forma one isolada, here, and this mas differs a by chave, country, but it's e depende really do país, first mas grounded a in chave country é baseado plans and em strategies that should planos, encompass estratégias dos países vector-mediated infectious que devem diseases dirigir and how the os countries vetores approach in terms de of várias combat, doenças. Como é que os países se posicionam resilience. para And that's what the country garantir a dialogues are resiliência? set to É por isso que os work diálogos dos through, países serão how they realizados. É o prioritize objetivo deles, across, para saber particularly como in que relation priorizam em to geral, the nomeadamente quantitative epidemiology no que se and refere health à systems resposta contra quantitative. as doenças And I think e a key a part of partir do sistema de triangulation saúde actually é in a broad fundamental. strategic shift to E uma mention parte here is the da mudança emphasis estratégica da that needs triangulação, to happen in the essa country dialogue ênfase around tem que what the acontecer country nos pathway diálogos and vision dos is and how it países implements sobre it qual é a visão around dos países e integration. os objetivos de I'll stop there. Thank you. implementação dos países para garantir a Thanks, integração. Michael. Obrigado. Michael, would you like to add? Michael, ou No, alguém, I think Eurica, just to reinforce Eurica? what Michael said on question Eu 13, concordo it com really o should Michael be the sobre main essa issue to pergunta improve 30. disease outcomes. Temos que melhorar, Thanks, em Michael. definitiva, os resultados On the recorrentes das question of key doenças. populations and the Sobre as definitions, definições, Michael, would you like to- as populações-chave, a pergunta número 31, quem pode responder? A Marique pode. Michelle e mais alguém pode comentar. Temos 5 grupos-chave e são grupos específicos. Tem as mulheres, as meninas, correm um grande risco de infecção por VIH, faz parte desses grupos, mas vai depender dos países. E, por vezes, especificamos as populações-chave para o VIH, mas falamos essas 5 populações definidas pela UNAIDS. Falamos normalmente dessas 5 populações, que é bem explicado no guia de priorização. Eu gostaria de adicionar que tentamos reconciliar, entre outros parceiros técnicos. Stop TB também tem uma definição para populações vulneráveis e também adicionamos isso claramente, como a Marique disse também, para tentar harmonizar essas definições todas. Thanks, Julia. Obrigada, Júlia. Thanks, Marika and Michael. Obrigada, Marique e In Michael terms of, também. Question 33 on how NGOs can be considered Como que as Natasha, NGOs podem ser consideradas elegíveis para a seleção? Há 33. Não sei se a senhora pode responder. Thank you so much, Elgin, for that Natasha, question again. obrigada pela pergunta mais uma vez sobre as ONG. Parece no sistema de solução de subvenções, o link está agora no chat. Consultem os anexos para a seleção de recursos. É para o recebedor principal, é um processo liderado por ele, com também supervisão, em alguns casos, da nossa parte. Seguinte slide, e o último slide, só mais 10 minutinhos desta sessão.
são as últimas perguntas recebidas. Não temos mais perguntas, portanto. Primeira pergunta para módulos de direitos humanos e do género, do componente RSH, do quadro modular. Só há um indicador sugerido relacionado com a violação. Será que os países podem sugerir mais indicadores para os direitos humanos de género, se desejarem? Outra pergunta. Sobre os indicadores, temos que consultar a definição de indicador universal, que facilita a apresentação de relatórios, fazendo recurso a ferramentas convencionais, especialmente que os serviços da população-chave são integrados nas instituições de saúde. Na construção de módulos integrados sobre VIH, TB e malária, na mobilização de recursos GC8, como podemos nos adaptar estrategicamente? Somos profissionais que atendemos a população-chave, somos apoiadores de tratamento comunitário e também voluntários comunitários para a malária, com uns países com uma baixa renda, baixo rendimento e grande ônus, garantir o financiamento sustentável, financiamento equitativo e reforçar as responsabilidades para a comunidade. A digitalização de PHC é quase bastante contemporânea e chave para o HC 2030. Para além da malária, quais outras intervenções são o objetivo da digitalização? Que tipo de investimentos são elegíveis como parte das estruturas dos cuidados primários para facilitar a integração de serviços de VIH, TB e malária? Michel, poderia responder a primeira pergunta ou a Sumá? Será que uma das duas poderia responder a I can primeira take that, pergunta? Michelle, you can add. Posso responder e a Michel pode continuar. So we normally recommend Normalmente as recomendamos countries to use the modular que os framework países indicators utilizem as much as os indicadores do possible, but yes, quadro in modular na certain medida do cases, possível, the mas em appropriate casos indicators are not adicionais, available in the quando os modular indicadores framework, aprendidos não estão some nesse quadro indicators can modular, be proposed. podem We propor will e also sugerir be indicadores sharing a adicionais. list of Também vamos illustrative partilhar list uma of works lista and tracking measures that ilustrativa for de medidas também some of the modules pertinentes where para standard alguns dos indicators are módulos not onde os available. indicadores padronizados não são disponibilizados. Thanks, Mom. Can I let you take the next one on the indicators too O then? seguinte, sobre os indicadores, Yes. a Suma também, Yes, fully agree. eu We concordo should use plenamente, the deveríamos universal utilizar indicator a definition definição de for indicador indicators, and universal that's what para os we have indicadores attempted to do in the e o que modular tentamos framework. fazer no Most of quadro the modular. indicators in the A maioria modular dos framework are indicadores taken do quadro from the modular technical partner guidance from podem ser WHO encontrados and no guia técnico da the UNAIDS indicator e da guidance OMS. sheets, that have also been shared As include the ferramentas de relevant indicadores guidance, which is incluem also aligned with the partner recommendation. o guia da medição, que também é Thanks, inserida Mom. nas recomendações dos Michelle, terceiros. do you want to come in to add to Michel, the seja report? responder a alguma pergunta. Só uma adição sucinta para a pergunta 34 sobre indicadores. Sinalizar também que também em nível de resultados há indicadores para os direitos humanos na seção correspondente sobre o pessoal dos hospitais com atitudes negativas frente à população-chave ou pessoas positivas e dentro das seções de VIH e TB há indicadores sobre a estigmatização por causa do receio do medo contra essas doenças nas várias componentes. É só um destaque para o género, também há indicadores específicos do género no quadro modular sobre serviços integrados para mulheres grávidas e também indicadores para a prevenção contra o VIH e por aí fora. Obrigada, Michel. A seguinte é sobre o envolvimento da comunidade. Não sei se Michel pode responder ou quem pode responder essa pergunta. Ana não está conectada, então ela não pode responder. Eu acho que está lá. Está lá? A respeito disto, encorajamos os países a garantir que integrem isso no grupo certo, onde for possível, da geração de demanda, tem de tentar fazer uma integração nos vários catas.
segundo as diferentes categorias, mas uma pergunta importante que também no contexto não sei como posso responder, se calhar o Michael pode responder. Portanto, para além da priorização dos trabalhadores comunitários e profissionais de saúde que são chave nos países, há boas orientações sobre o movimento dos profissionais de saúde no módulo sobre intervenções e estão no apartado seção de intervenções contra HIV e tratamento da TB. Há referências ou seja, no guia e orientações sobre a tuberculose. Thanks, Michael. Obrigada, Michael. Para a digitalização do PHC, será que o Michael poderia responder a mais alguma coisa, além da pergunta relacionada com as outras intervenções? É 37. A digitalização é chave. Se pensarmos na interoperabilidade, na integração nas várias funções dos sistemas de saúde e também entre as intervenções patológicas, como podemos olhar, por exemplo, para a digitalização das campanhas massivas contra a malária, aproveitando os dados sobre a saúde que já foram recolhidos, saúde infantil, especialmente, por exemplo, nos módulos de saúde que existem na digitalização. E encorajamos a digitalização, que beneficia os sistemas em geral. E no que se refere à última pergunta, estou a perguntar sobre a integração de serviços de malária, a partir da atualização das infraestruturas, dos cuidados primários. Depende de como é que é feito. Se tem a ver com o clima também, se pensarmos na priorização das questões contra as alterações climáticas, eu não diria que estamos a olhar mais para infraestruturas desenvolvidas pelos países. É a melhor forma de apoiar a construção de infraestruturas, atualizá-las. Não tem a ver com a autoridade das funções dos sistemas de saúde. Por exemplo, se pensamos nos fundos para a resposta contra o HIV, houve muitos desafios no sucesso da implementação dos trabalhos para melhorar as infraestruturas. Queremos sistemas de saúde maduros para intervir nas infraestruturas, mas tem a ver com a rendibilidade. Enfrentamos desafios para apoiar as infraestruturas pela afetividade desse tipo de atividades. E isso é financiado normalmente localmente, nacionalmente. Não sei se é o melhor uso do financiamento global, mas se calhar alguém discorda e pode responder. Obrigada. Obrigado. Só mais um minutinho. Podemos passar ao seguinte slide, sempre possível, para encerrarmos. Algumas questões técnicas, nem são as questões específicas do país. Depois de ler um manual do quadro modular e de guias de indicadores, que canal deveríamos utilizar para responder às perguntas e esclarecimentos depois da leitura? Podem colocar mais questões mais à frente se quiserem, mas há também equipas nos países que podem responder perguntas específicas. São o principal canal de comunicação para responderem às vossas perguntas. Quaisquer perguntas que tenham. Encorajamos vocês a entrar em contato com as equipas dos países, mas vamos partilhar também o endereço para que tudo para que seja mais difícil. Dirigem as vossas perguntas para as equipas dos países. E a última pergunta, em relação com as alterações climáticas e o impacto das alterações na saúde, será que o Fundo Global pode priorizar o que os países devem ter em consideração? Michael, pode responder? Leiam o guia de mitigação do impacto dos climáticos
which does make reference na to saúde also e o guia de number of priorização, que também faz referência à questão colocada nessa última pergunta. Obrigado. Okay, thank you. To all the Obrigada presenters, thank you to a the todos os interpreters, jogadores, aos intérpretes e também a todos os participantes que se juntaram. Valorizamos as vossas perguntas e temos umas perguntas cá antes de sair. Tem uns minutinhos para a votação e se tiverem mais perguntas, não hesitem em entrar em contato com as equipas nos meus países ou entre em contato conosco. Vamos partilhar a apresentação e a gravação e agradecemos o vosso tempo.